Dando continuidade, vamos trabalhar agora a respeito de retas paralelas aos eixos coordenados. Ok? Então vamos lá. Sejam as equações, por exemplo, x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct, ou, né, de uma outra forma, aqui do lado esquerdo, equações paramétricas, do lado direito, são equações simétricas, tá bom? Da reta, certo? Com o vetor diretor, V, A, B e C, certo? Aqui lembrando que a gente chama de simétricas e aqui paramétricas. Ok? E aí vamos ter algumas situações. Primeira situação, se a componente V, se uma componente de V é nula, diferente de zero, é nula, certo? Não todas, mas alguma pode ser. Temos a seguinte situação: A, se esse V tem um formato 0BC, né? Então ela é perpendicular ao X, portanto essa reta é paralela ao eixo YOZ, certo? Daí nós temos a seguinte situação, que x igual a x1 e y menos y1 igual a b, z menos z1 igual a c. Seria algo com essa formatura, esse formato aqui. Ok? Aí você tem aqui 90 graus, x e y, z, tá bom? E aqui você tem, deixa eu desenhar aqui de vermelho, a reta R, perpendicular a esse plano aí, x, o, y, tá? Esse aqui é um perpendicular, que é paralela a esse plano aqui, tá bom? Segunda possibilidade, se esse V ele vai ter como zero, né, o segundo componente, né, desse vetor diretor, portanto a reta R ela é paralela a XOZ. Daí o nosso R, nossa reta R, ela é assim: y igual a y1, x menos x1a igual a z menos z1c, tá? O que seria escrever algo assim. Aqui tem esse plano. E aí você tem isso aqui. X, Y, Z, tá? Aí você tem aqui o vetor diretor, tá bom? Tem aqui o plano, o ponto A, reta R, ok? Aqui pra cá, 90 graus, tá bom? Você tem isso aí, tá? Então A, 0C, ele vai passar aqui onde o Y é igual ao valor de zero, tá bom? Então ficaria exatamente, ele não teria essa reta V aqui, né? Ela estaria nesse plano aqui, ó. Ok? V estaria aqui. Ele não tem
nada além do zero como o seu representante, tá bom? Por exemplo, né? Você tem um vetor representado por 1, 0, 3. Então aqui é x é 1, né? 0, que não tem ninguém, 3. Bem aqui mais ou menos, seria isso aqui, tá? O vetor v, tá bom? E aí, a terceira situação que nos falta é a, b, 0, né? E aí é perpendicular ao z, portanto, r paralelo a x, o, y, né? Daí, a tua reta R, ela vai ter esse formato aqui, x menos x1a, y menos y1b, e aí ela tem esse formatinho aqui, ó. Aqui é o meu z, o meu x, o meu y, tá? Ele zera aqui em z, então ele vai estar aqui, tá? O vetor v. Aqui eu tenho o plano, né? No qual ele vai ser que a reta R, ok? Aqui para cá, 90 graus, tudo bem? Segunda situação é duas das componentes são nulas. Duas das componentes são nulas, certo? Neste caso, o vetor diretor V tem a mesma direção, de I, que é 1, 1, 0, ou J são os vetores que tem módulos todos iguais a 1, ok? 0, 0, 1, ou seja, a reta R, no qual eu quero, é paralela ao eixo que tem a direção, I ou J ou K, né? Os vetores unitários, ok? Por exemplo, aqui na situação primeira, V ele sendo 0, 0, C paralelo a K, portanto, R paralelo a OZ. Daí seria uma reta que tem esse formato aqui, x, x1, y, y1, z igual a z1 mais ct, ok? E aí o desenho para ela seria um desenho com esse formato aqui. Aqui, x, y, z, k. Aí aqui eu tenho o seguinte. Ficou meio torto aqui. Aqui seria um ponto A, x1, y1, z1 da minha reta R. Aqui seria o x1 e o y1 dela, ok? Ela vai ter a mesma direção desse vetor unitário K, ok? B. Se o V ele é formado por 0, B, 0, então ele é paralelo a J, portanto, R paralela a OY. Daí, o meu R ele vai ser x, x1, y igual a y1 mais bt, z igual a z1, certo? Ou a mesma coisa que eu escrever x igual a x1,
é Z igual a Z1. Aqui também, ou X igual a X1 e Y igual a Y1. Desenho para aquela outra ali, no caso. Ser o seguinte. Aqui um plano. Plano não, o espaço, né? Temos espaço aqui. E aí nós temos aqui o J, que aqui é o X, Y e Z. Então ele vai ter exatamente essa mesma direção aqui. Tá. Reta R, passando por A, Z1, X1, certo? E a situação C, essa situação aqui, ó, V igual a A00, paralela a I, portanto, R paralela a OX. Então, o teu R, ele vai ser assim, ó, X igual a X1 mais AT, Y igual a Y1, Z igual a Z1, ou a mesma coisa, X, Y igual a Y1, Z igual a Z1, né? Para o teu desenho, tu vai ter o seguinte, paralelo a I, né? Aqui é o meu X, Y, Z, aqui é o meu I, então ele é paralelo a esse I, tá? Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter isso aqui, Y1, Z1, e eu vou ter aqui, vou desenhar melhor aqui, Y, certo? Esse A, esse aqui é minha reta R, tá ok? Então seria essa situação aí, tá bom? Exemplo. Exemplo é o seguinte. Determine as equações da reta, as equações da reta que passa pelo ponto, A, menos 2, 3 e menos 2, e tem direção, do vetor V, que ele é 3i mais 2k. Vamos lá para a solução desse problema aqui, ok? Então, assim, o vetor 3i mais 2k, ele é o 302, tá? 302. Então, solução simples assim. Nossa reta R, ela vai ter o y sempre igual a 3, tá? E aí eu vou ter x menos o menos 2 sobre 3, z menos o menos 2 sobre 2, que é x mais 2, 3, z mais 2, 2, tá? Então isso aí vai ser exatamente a equação dessa reta aí, tá bom? Outro conceito bem que a gente vai definir, antes de encerrar essa aula aqui, é o seguinte. O conceito é sobre ângulo entre duas retas. Então, ângulo entre duas retas. Certo? O conceito é esse. Como é que calculo, como é que eu sei o ângulo entre duas retas? Então, dados R e S retas, com vetores diretores V1 e V2, o ângulo entre elas será dado entre
elas será dado por cosseno de θ, aí V1, V1, V2 sobre V1 vezes V2, tá? Com esse θ aqui entre 0 e π sobre 2. Então, bem simples você entender isso aqui. Exemplo, né? Calcular o ângulo entre as retas. Calcular o ângulo entre as retas. Qual retas? Reta 1, dada por x igual a 3 mais t, y igual a t, z igual a menos 1, menos 2t, e a reta 2, eu vou até reta 1, reta 2, que ela é dada por x mais 2, menos 2, y menos 3, 1, e z igual a 1. Eu vou primeiro focar aqui que são exatamente os vetores diretores. Então, o vetor diretor da reta 1, se eu olhar aí, é fácil ver que ele vai ser exatamente quem acompanha o t. Na primeira equação é 1, 1, na segunda, na terceira, menos 2. E no vetor 2, quem está abaixo, né, que é a equação simétrica, quem está abaixo dessas quocientes, né, os denominadores, que é o menos 2, 1 e 1. Com isso, né, primeiro, quem é V1 vezes V2? Ele é 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, tudo isso aqui em módulo. Menos 2 mais 1 menos 2 dá menos 3, que é igual a 3, tá? Então, isso aqui em módulo. O outro é norma de V1, 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado, 1 mais 1 mais 4, raiz de 6. O V2, menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, dá raiz de 6. No final das contas, cosseno de θ igual a 3, raiz de 6 vezes raiz de 6, 3 sobre 6, 1 meio. Então, esse teu θ aqui, o cosseno que dá 1 meio é de 60 graus, que é o π3, né, rad, ok? Então, isso aí é o ângulo calculado, o cálculo do ângulo entre vetores, tá bom? Aqui o exemplo, né? E ali a solução, ok? Solução. Então, você tem isso aqui.